A gente sabe que no futebol as coisas demoram um pouco, não é do dia para a noite. E no início do ano fizemos partidas boas, partidas ruins, que é normal para um grupo novo oscilar. E a gente está crescendo no momento certo. Eu não sei se a gente vai ser campeão, mas na minha apresentação, dia 22 de dezembro, na primeira coletiva, falei de organização e de entrega. Isso não vai faltar. O que vai acontecer ali na frente eu não sei, mas isso não vai faltar. Você está satisfeito com o seu repertório ofensivo ou o repertório do seu time? Bom, depois que você faz essa pergunta, depois que eu tomo 2-0 do Cruzeiro e 2-0 do Corinthians, aí fica uma pergunta injusta. Agora, se você perguntar se eu estou satisfeito com 42 gols em 20 jogos, 21 jogos, sei lá, olha contra os times que ficam atrás, como foi o caso do Cruzeiro e do Corinthians. Eu quero, me permito aqui, contra o Cruzeiro, quantas defesas o Renan fez? O que o Cruzeiro fez para vencer a gente aqui no Morumbi? Hoje, além do Jadson, naquela primeira bola bonita que ele bate de fora da área, né, que o Renan faz uma boa defesa, indica muito mais do que foi feito contra a gente, né? Quando você perde, não adianta você falar de números, falar de nada. No futebol, na verdade, só 2 números é que importam, né? O de gols do seu time e o de gols do adversário, né? O Corinthians achou o gol rápido, depois se fechou todo atrás, São Paulo tentou, criou, mas infelizmente a bola não entrou, mas agora temos outro jogo ainda para reverter, não tem nada decidido. Vamos primeiro tentar reverter contra o Cruzeiro, depois sim pensar no Corinthians para a gente reverter esse placar. Rodrigo, apesar do resultado ruim, você tem uma atitude bonita no primeiro tempo ali com o jogo. O que houve ali? Fiz nada, fiz só o que tinha que fazer. Vamos mostrar em detalhes aí o lance envolvendo o Rodrigo Caio e o Jô. O que eu achei curioso das duas entrevistas de treinadores, né? Primeiro, a irritação do Rogério já começa a chamar atenção. E eu estava pensando aqui, a gente falando muito de Eduardo Batista, que é um técnico que é até bom a gente destacar, né? Ainda não está pressionado. A gente só estava dizendo que ele, ao longo da temporada, qualquer derrota vai fazer pensar, mas e se fosse o Cuca? Né? Ele tem, na verdade, uma sombra, que é a sombra uma sombra Cuca. Que o Cuca teve muito tempo. O Cuca, durante muito tempo, é o técnico que fazia bons times e não ganhava títulos. O Cuca ficou estigmatizado um longo tempo por não ganhar títulos. Você quebrar isso na Libertadores. Até quebrar isso. Aí pesava sobre ele aquela questão da superstição, né? Que o ônibus Isso. Ele continua fazendo absolutamente tudo, só que agora ganha. Agora dá certo. Agora ganha. Vale. Agora ganha. Então, as superstições dele agora estão dando resultado. Exatamente. Então, o Eduardo, voltando ao Eduardo, me parece essa questão de ótimo trabalho no esporte, ótimo trabalho na Ponte, um trabalho que não funcionou no Fluminense, quer dizer, a questão da grande camisa, do grande time, consolidação num grande mercado. Agora, depois nós vamos falar desse lance aí, que é o tal impedimento de televisão, né? Mas o Rogério sofreu 2 derrotas agora que deixariam... Mas você acha que o Rogério estava irritado? Achei que sim. Ao qualificar a pergunta de injusta, ele mostra uma certa irritação. O time dele não fez gol. Então, você pode mensurar sobre o repertório ofensivo. Um repórter vai fazer uma pergunta que é uma pergunta jornalística, pode ser uma pergunta que não agrade a ele, se é justo ou injusto. É uma pergunta jornalística. Isso acontece mais quando o treinador está irritado. E ele sofreu agora 2 derrotas que deixariam um treinador comum abalado. Ou pelo menos teria um papo. Ele demora para ir para a coletiva, hein? Papo de 1 hora, 1h15. Não é aquela cabeça quente 10 minutos depois do fim do jogo, não. As coletivas demoram a começar. Não gostou mesmo do conteúdo da pergunta, né? Agora, esses 2 resultados deixariam outro treinador abalado no cargo, ou pelo menos começar uma pilha? Está virtualmente eliminado das 2 competições. Pega um exemplo. Porque no São Paulo não existe a menor conversa sobre São Paulo. Se o Bausa ainda o treinador do São Paulo. Que o São Paulo tem Mas quando o São Paulo contrata o Rogério, está contratando o mito, né? Exatamente. Está com os últimos resultados dele. Né? Essa semana, não é? Essa semana. Então aí daqui para frente já dá para repensar tudo. Depende, se ganhar a oposição. Não, se ganhar a situação, que foi quem contratou o Rogério. O Rogério não está acima de situação e oposição no São Paulo? Imagina o seguinte, se ganhar a situação e os resultados ruins e as eliminações se consolidarem, o time começar mal o brasileiro, a eleição já passou, os 3 anos já estão garantidos. Agora vejam bem, eu quero ser contraditório. Eu continuo a favor de dar uma temporada para o técnico trabalhar, tá? Senão você querendo fazer uma comparação. Senão você vira esquizofrênico, né? Eu continuo a favor. Para mim, o certo é deixar o técnico trabalhar por uma temporada. Quanto de escudo, quanto de promoção com relação à parte política do clube, teve a escolha do Rogério em janeiro?
E você acha que a oposição chega desobrigada a esse tipo A de própria coisa? situação passa a se ver desobrigada. Mas eu acho Você que ele tem... Você acredita que há a chance do São Paulo fazer com o Rogério o que o Inter fez com o Falcão? Grande ídolo. Já não é a mesma coisa. Exato, porque é um grande ídolo. Mas porque o período já é maior à frente do clube. Rafa, ele tem um ano tranquilamente no São Paulo. Exatamente. Errando o que for. No mínimo um ano. Errando o que for. Eu acho assim, pressionado, cobrado, mas ele só sai até dezembro se ele quiser. Não, o Rogério só tem uma ameaça se ao ele cargo, quiser. na minha visão. Zona do rebaixamento. é isso. Zona do rebaixamento para time grande E o São Paulo, dá né? para sustentar por mais de Nunca caiu. 2 ou 3 enfim. rodadas. É isso, Não dá, é isso. não. Eu Ninguém concordo aguenta. plenamente com você. Se no Campeonato Brasileiro, enfim, é tudo um si absurdo Claro. aqui. Mas o Rogério, ele tem a paciência, tem a confiança, tem a torcida, Respaldo. tá tudo do lado dele. Um E nível, acho- uma tolerância muito E maior por parte voltando da àquela torcida. coisa conceitual, né? Voltando àquela coisa conceitual, o Rogério tem uma proposta que, obviamente, que ele tem que ter espaço para conseguir colocar em prática. Tempo. Ele vai conseguir, mas é muito legal, é algo diferente, é uma proposta de ter mais a bola e ficar com ela o maior tempo possível e fazer muitos gols e, sabe? Eu acho isso O muito Corinthians legal. teve a bola 38%. Mas isso significa muito pouco. Foi mais eficiente. Sim, não, E não- eu tô exemplificando que o Marcos... Mas É a mesma quando- coisa contra o Cruzeiro. Quando o São Paulo ganha com 70% de posse de bola, esse número é exaltado. Exaltado por eles, né? Não, é exaltado. Exaltado. Mas a questão é que você discute, não adianta você ter a posse de bola e ficar levantando Não, claro 300 que não. bolas O Audax sobre tem a mais área. posse de bola do que Entendeu? todos os times que ele joga contra. Série A do Campeonato Brasileiro. E ele foi rebaixado nesse ano. Mas ele tem mais posse de bola. Por quê? Porque tem uma proposta, porque o técnico busca uma coisa que outros não conseguem fazer. O Rogério tem uma ideia parecida. Vai dar certo, não vai? Já está mostrando agora dificuldade, né? Tanto é que o São Paulo perdeu para o Cruzeiro em casa, perdeu para o Corinthians em casa. Está bem difícil na Copa do Brasil e no Campeonato Paulista. Vai precisar de tempo? Vai. Mas a pressão vai aumentar? É claro que vai posse de aumentar. bola, a maioria dos jogos, Rafa pode me ajudar, do Botafogo contra esses times campeões da Libertadores que o Botafogo venceu, sempre o adversário tinha mais Com posse mais de bola. posse. Nacional de Medellín, o Botafogo teve 37% de posse de Um bola. jogo de Agora, ocupação depois de a zero. espaço, não permitir para o adversário... O jogo contra o Colo-Colo, contra o Olímpia, contra os Estudiantes eu não vi. Não sei se chegou a ter mais ou menos posse de bola. Mas a questão da posse de bola ela é um detalhe, mas ela não dá para E acho que o você São ver um Paulo domínio do tem- time pela posse de bola. Olha que fazer gol já foi detalhe, hein? O São Paulo tem se resguardado mais do que no início do ano para parar de ser criticado porque sofria muitos gols. E com isso tem produzido menos ofensivamente. Exato. Se expõe menos, produz menos. Só que aí o resultado continua sendo adverso nesse aspecto. Maurício Noriega e Oscar Ulisses, sejam bem-vindos ao Seleção Sport TV no meio desse papo sobre o Rogério Ceni. O São Paulo joga mal? O São Paulo está num momento de crise técnica? O modo de jogar que o Rogério quer implementar no São Paulo ainda não deu certo? Como é que vocês estão avaliando tudo isso? Boa tarde, Barreto, amigos. Boa tarde, meu amigo Oscar Ulisses. Fazia tempo que eu não vi aqui. Eu vejo de uma forma assim, é muito cedo para se julgar o Rogério como treinador. O Rogério tem um aspecto, ele ainda é muito visto pelo jogador, pelo ídolo que ele foi. Ele não é mais jogador, ele continua sendo ídolo, hoje ele é treinador. E o treinador precisa de um tempinho a mais. Eu acho que ele tem uma ideia, ele tem muita informação. Eu vejo o Rogério após os jogos, estava vendo o Marco falar do negócio de posse de bola, e ele usa muito isso, né? Porque meu time teve X% de posse de bola e trocou 350 passes, enquanto o adversário trocou 150 passes. Só que o adversário, às vezes, com 150 passes trocados, faz 2 gols e o time dele, com 350, não faz nenhum gol. Eu acho que ele tem uma ideia, ele tem um volume grande de informação que ele recebe através dos seus auxiliares, que ele foi buscar na Inglaterra, com uma visão diferente de futebol, mas ele ainda não conseguiu transformar esse volume de dados em informação em conhecimento. E uma coisa prática que se reflita no time do São Paulo. Ele está buscando um caminho e ele ainda não achou esse caminho. Boa tarde a todos, Noriega, amigos. E revela muito, eu acho, esse comportamento do Rogério, esse trabalho do Rogério Ceni, que começa como técnico num time grande como o São Paulo, um pouco do que acontece muito na vida. Quer dizer, a gente tem uma teoria, tem um conhecimento, sabe como tem que ser feito, e tem um outro mundo que é colocar isso em prática. Isso daí demanda tempo, demanda uma experiência, demanda um conhecimento também. Então é bastante difícil para o Rogério assimilar que
todo o saber dele, toda a estrutura que ele tem hoje, ele ainda tem uma dificuldade para colocar em prática isso, e é natural que assim seja. Afinal de contas, é um outro mundo que ele está entrando. Mas acho que ele tem competência, ele tem elementos, como disse o Noriega, aí tem muita informação. E se ele conseguir achar esse caminho de botar o time para jogar do jeito que ele pensa, o que não é fácil, deve ter vida longa aí como técnico, né? Tomara. É que é uma sequência muito ruim, né? Foram duas derrotas por 2-0 em jogos decisivos em casa. Ou seja, ele começa duas fases de mata-mata com um resultado muito difícil de ir buscar. Ele tem que ir buscar na casa do adversário 2 gols de diferença, no caso do Campeonato Paulista, e na Copa do Brasil também. Não, mais complicado porque tem o gol qualificado. Sim. Então teria que ser 2-0 2-0 para pênalti. 2-0 para pênalti. 3 de diferença. 2-0 para serve o 2-0 para pênalti. Só 2-0. O Campeonato Paulista vale qualquer gol, qualquer Olha a diferença de Copa gols. do Brasil. É até mais fácil na Copa do Brasil a vida dele. É o contrário. No 3-1 é dele porque ele está jogando fora. O 3-1 não é dele no Paulistão, mas é dele na Copa do Brasil. Ainda assim são resultados muito complicados. No detalhe, impedimento, né? Impedimento. No detalhe, impedimento. No campo, dá para ver? Impedimento de TV, mas é impedimento. Impedimento de TV também é impedimento. Mas está sendo cruel com o assistente. Mas o Eu acho que é um lance. Sim, mas ele está ali para marcar um impedimento humanamente possível. Esse é humanamente impossível? Não diria que é impossível, mas é dificílimo. Normalmente o Jô ele entra em impedimento e tenta voltar à posição legal. Ele passa da linha e tenta se colocar na reta do Gostei dessa ginga que você deu. Voltando da figura A para a figura B. Ele tentou se reposicionar dentro da jogada. Ele passa da linha e volta. Mas acho que normalmente o auxiliar levanta nesse tipo de jogada. Porque o Jô está muito em evidência, está em primeiro plano para ele. Mas ele deixou passar. Quando a gente... Porque eles não têm espaço na mídia, porque eles são proibidos de falar, né? Mas os assistentes, quando você consegue conversar com eles, eles dizem, reclamam, entre aspas, tem jogadores especialistas nisso. Em burlar. Ele faz uma diagonal que você não sabe se ele está impedido ou não. Tem alguns jogadores especialistas nessa dúvida, se o cara tá ou não tá, e ele passa o jogo inteiro assim. Isso dificulta muito a vida do cara. Eu concordo com você, Luiz, acho muito difícil esse lance aí, né? Sendo que a gente tem que ver aonde tá o Bandeira, se ele tá correndo, porque ele tem que acompanhar o último, né? Então, durante o jogo, ele fica indo para um lado e para o outro, freneticamente. É difícil a função, não sei. Deve ter problema em casa, alguém que resolve ser assistente. Certamente. Né? Que não é uma função muito tranquila. Oi, Nori. Esse lance não é uma malandragem, mas é uma esperteza. Diria que uma inteligência do jogo quando ele recebe a bola. Repara que ele não corre para dentro da área. Ele corre na direção do Maicon. É porque ele já está acertando. A bola parte para ele. Ele já está acertando. Ele não vai em direção. Ele vai em direção. E isso ajuda a enganar um pouquinho o árbitro. É difícil pra caramba marcar esse impedimento aí, gente. A gente precisa olhar 2, 3 vezes na imagem. Ele passa da linha e corre pra dentro. Ele faz uma parábolazinha. Isso. Não, peraí, Nori. Na imagem parada é muito fácil ver o impedimento. Vamos ver com ela em movimento. Tem como rodar aí sem a linha? Você tem a imagem parada, o juiz não tem. E ele só tem imagem uma vez agora. Eu entendi o que você falou. Olha ali, ó. Ele passou da linha e correu pra dentro pra voltar à posição legal. Por muito pouco ele não se recoloca. É difícil demais. E o assistente está bem posicionado. Ele está na linha certinha, está acompanhando. Mas ele vem na diagonal, né? Ele não está correndo. Ele não está correndo na direção do gol. O Noriega falou, ele corre na direção do Maicon. Ele corre para receber o passe legal. Porque ele volta um pouquinho. Ele tenta entrar de novo em posição legal. É isso. O assistente talvez estivesse um pouquinho a atrasado. expertise do jogador, não está em cima do lance, não. Vamos ver. Agora vai dar para ficar tudo bem claro, ó. O assistente está acompanhando. Inclusive, chegou a parar. Inclusive ele está curvado. Curvado, pescoço esticado. Só que ele considera que esse movimento do jogo foi suficiente para ele entrar de novo. Daí eu falei que basicamente quase humanamente impossível. Porque o jogo foi muito inteligente na movimentação. Não, e aí a gente vai e bota o tiro até e fala, o jogo estava 7 centímetros, amigo? 7 centímetros essa distância? E tudo em movimento, né? Não é parado assim como a gente está vendo. O que eu estou falando 7 centímetros é um número chutado, eu nem sei, mas... Sim. Não, mas deve ser provavelmente o Jô ficou impedido ali 1 segundo, se tanto, nem isso. É muito difícil, é quase que impossível você ter uma...
Esse foi o lance que o Nori destacou, sem parar a câmera. Não, aí é impossível. E aí você tem duas coisas que você percebe. Primeiro, quando a gente fica discutindo muito aqui se foi ou se não foi, se dava para marcar ou se não basicamente dava, a absolvição do assistente. Realmente é muito difícil. E outra coisa que você tem que identificar também é a reclamação no campo, né? E... O jogador reclama de tanta coisa, os jogadores do São Paulo não conseguiram reclamar desse impedimento. Ou seja, porque não dá para ver, né? Quando a gente já falou do Rodrigo Caio? Ainda vamos. A gente mostrou em Já entrevista, Oscar, e eu fiquei de mostrar aqui o lance e tal. Teve até um internauta comentando aí, né? Que no futebol tem tanto mau caráter que ele foi enquadrado no vestiário. Sério? Não sei. Eu acho que não duvido que ele tenha sido enquadrado no vestiário. Eu não vi essa... Eu não conheço o vestiário do São Paulo, mas... Mas eu não vi isso na cobertura da imprensa. Não sei se o torcedor está falando isso por suposição, eu se também tem não ouvi nada. alguma informação. Mas, amigo Neto, voltando a essa situação, tem uma vez eu estava vendo um torneio de tênis, um garoto de 12 anos, sem árbitro, Noriega, que é um tenista da melhor qualidade, sabe disso, sem árbitro, cada um marca a sua bola, o garoto deu uma bola duvidosa, ele deu fora para o adversário. E da arquibancada vem o adulto... O aplauso final ali foi para o Rodrigo Caio. Não faça isso. Na dúvida, marque sempre para você, quer dizer, é difícil, né? Nós vimos ali uma coisa de berço. Nós vimos toda a gesticulação do árbitro e no fim tem um aplauso, né? Ele aponta e em seguida aplaude. Barreto. Oi. A gente vive num país em que gandula simula agressão, cara. Teve isso. No esporte, gandula está simulando agressão. Então o cara quando faz isso, ele está certíssimo. Eu tenho certeza que muita gente está condenando hoje o Rodrigo Caio nessa suposta cultura. Não creio, Noriega, não é do possível. boleiro, né? Deve ter gente chamando ele de juvenil, chamando ele de otário, porque a nossa cultura foi construída assim, cara. Tem jogador que... Eu já ouvi jogador falando isso, eu aplaudo o que o Rodrigo Caio fez, mas eu não faria, porque eu quero ganhar. Na sociedade em geral Os não tem a caras menor aqui querem ganhar de qualquer jeito. Esse é o problema. Mas não é essa proposta que nós estamos fazendo em relação à nossa sociedade de reinvenção? Então, por isso que ele está certo, o Rodrigo Caio. Sim, lógico. Eu acho que ele deve ser aplaudido por isso. Eu acho que o legal é que ele dormiu tranquilo ele deveria ser padrão. Exatamente. Tinha que ser a regra e não a exceção. Agora, o Rodrigo já está sinalizando não. Vamos só fazer uma espécie de reconstituição ali. Foi o Rodrigo, está dizendo. Flávio, ele está chamando o árbitro, né? O Luiz Flávio. E aí, o Rodrigo Caio, quando chega ali com a mão na boca, é para dizer que foi ele. E que não foi o jogo. É isso. Rodrigo, obrigado, aplauso. Rodrigo, obrigado, aí tem um aplauso. Diga, Oscar. Não, e o interessante do lance é que reflete bem o que acontece nos estádios hoje num jogo de bola. O goleiro tomou lá um trancozinho, mas exagerou na dor que sentiu. Ou ele acusou de uma maneira supervalorizada o toque que deram nele no momento que ele foi pegar a bola. Já é uma simulação. Tudo para condenar o Jô. E o Rodrigo Caio vai contra o goleiro do time e contra a cultura, contra a possível pressão, contra tudo, num gesto de grandeza. Eu acho que se a gente tem uma cultura da esperteza, de levar vantagem, de simular, de se atirar toda hora na área, só os grandes podem mudar isso. O gesto do Rodrigo Caio foi um gesto de grandeza. Ele foi um grande, do tamanho do estádio ontem. E acho que só essas pessoas é que têm a capacidade de mudar esse estado de coisa. Então, se tivesse mais comportamento assim de um ou de outro jogador, eu acho que isso daí poderia mudar um pouco o ritmo que as coisas caminham. Porque hoje é exagerado essa história de simular, de fingir. Isso. É grotesco. Agora, com a câmera de televisão mostrando a todo instante em detalhes, fica ridículo. Num lance a olho nu, os caras são artistas. E nós, Oscar, como formadores de opinião, nós temos o dever de parar de valorizar isso. Durante muitos anos foi valorizada uma situação aqui, Brasil e Espanha na Copa de 62, aquele famoso lance do Nilton Santos, né? Aquilo era valorizado, vendido como isso é que é esperteza, o futebol precisa disso. E olha, estamos falando de um gentleman. Eu conheci o Nilton Santos era muito amigo do meu pai, uma das figuras mais doces e educadas do futebol. Mas aquilo era celebrado como uma esperteza, como, virou um troféu, né? Tem cara que defendia aquilo, né? É como a mão de Deus do Maradona. Tem cara que já projetava aquilo para a Guerra das Malvinas e um monte de coisas. Eu acho que, felizmente, o mundo mudou. E embora seja um jogo, e o jogo admita blefes, né? Mas a gente tem que acabar com essa cultura do malandro. Porque o malandro, ele sempre põe um otário na história.
E é legal ser malandro, e é péssimo ser otário. O problema é que os otários somos todos nós, né, Nori? Faz tempo. Aqui no Brasil faz tempo, né? Quando tem um malandro desse, né? Todos nós somos otários, né? Mas acho que com todo esse lance maravilhoso do Rodrigo Caio, a gente esqueceu de falar que o Jô fez gol em todos os clássicos. Todos os clássicos. E ele repetiu contra o melhor 9 de São Paulo, né, Marco? Ele é o mais letal, é o melhor 9, é um cara que não era uma grande aposta, né? Ele estava sem jogar, ficou lá treinando desde o final do ano passado, e aí volta o Jô. Eu conversei com o Valmir Cruz, eu fui a Porto Alegre para fazer Internacional e Corinthians, a gente conversou no hotel, ele me falou, o Jô ele não aguenta todos os jogos, ele até foi poupado contra o Inter. Então ele disse, a gente vai ter que dar uma segurada durante o ano, mas é um novo jogador, é um novo Jô, e ele é importante demais para o Corinthians nesse campeonato paulista, que o Corinthians, ao que parece, né, está se candidatando e muito para a final. Jorge Benjor, vale? Sempre vale. Vai cantar? Não, eu não vou cantar. Eu vou citar foi baterista? sobre o Rodrigo Caio, esse lance do fair play. Jorge Benjor escreveu o seguinte, o malandro, se ele soubesse o quanto é legal ser honesto, seria honesto só por malandragem. Se o malandro soubesse como é bom ser honesto, seria honesto só por malandragem. Sobre o Rodrigo Caio... Acho que alguém ia cantar, eu sabia. Sabia que alguém ia liberar a veia artística. A minha grande curiosidade sobre essa questão do Rodrigo Caio é saber, não é querer ser pessimista, é querer ser prático. Momento Lédio Carmona. Quando é que nós teremos um segundo exemplo do Rodrigo Caio? Eu acho que não vai demorar, Lédio. Eu acredito. Tomara que sim, mas eu acho que eu não a nossa gravando. função como formadores de opinião tem que enaltecer para que outros sigam esse exemplo. Mas quanto nós teremos? Vocês acham que vai ser logo? Você acha que vai virar uma regra? Lédio, vamos lá. Esse é um jogo que vale muito, é um mata-mata e o Rodrigo fez isso. Em jogos do Campeonato Brasileiro, 5ª, 7ª, 10ª rodada, onde os times ainda não estão com aquela pilha, seja para cair ou para ser campeão ou Libertadores, isso vai começar a pipocar. Tomara. Vai. Eu não tenho tanta Porque certeza, a TV está ali mostrando o que você ganha com isso é muito mais do que o que você ganha com a malandragem. Vai por mim. Canta aí, Barreto Benjor. Não vou cantar mais não. O que eu queria era destacar um tweet do Jotinha, ele dizendo aqui... Júnior? Não, acho que não, porque tinha uma foto ali que não era dele. Ele para mim, uma frase muito simples no meio do comentário dele. Isso deveria ser o normal. Sim, mas o que a gente já falou. Isso deveria ser a regra, não a exceção. Isso na rede social hoje. Ele não está discutindo algo que deveria ser normal. A gente trata como se fosse algo mágico, extraordinário. Não estou questionando nenhum dos nossos comentários. Está todo mundo certo. Só que isso era para ser de uma banalidade absoluta, trivial na nossa sociedade. Porque o Oscar, por exemplo, disse, não, ele foi gigante, ele foi do tamanho do estádio. Mas só ganha essa dimensão porque ninguém faz. Porque todos os outros fazem absolutamente diferente. Canalha. Né? Então, se todo mundo fizesse igual, o Oscar não ia precisar dizer isso. Exatamente. Nossa, o Rodrigo foi gigante. Não, o Rodrigo fez. Aliás, como o Rodrigo disse na saída do normal, pro intervalo. Normal. Só fiz o que precisava e algo muito importante também, o Jô, ele tá pendurado. Esse cartão tiraria o Jô do próximo jogo. E aí, o que o Rodrigo fez fica mais importante. É óbvio que o Rodrigo não sabia disso, enfim. Ele fez porque ele sentiu vontade de fazer. Mas o Jô tá pendurado. Ele fez porque isso é o certo. Ponto. Deveria ser assim. É nesse ponto que ele tem mais chance ainda de ser criticado. Tem, pela sim. Pró-malandragem. E o mérito do Rodrigo... O mérito do Rodrigo também, a meu ver, vai no fato de que ele estava lá com a cabeça quente, vivendo um jogo, o time dele não estava andando bem, estava tudo difícil para o São Paulo. Então ele tomar uma postura dessa, num momento delicado para o time, num jogo tão importante quanto esse, e tendo a chance de tirar um tremendo do adversário da próxima partida, enaltece muito mais o gesto dele, porque foi sensacional. E seria normal, teria que ser, sem a gente estar falando tudo isso, porque se fosse corriqueiro... Mas não, desde sempre é para tirar vantagem. Então ele foi contra toda essa correnteza. No nosso último programa aqui, sexta-feira, o último programa antes desse, nós estávamos mostrando uma entrevista do Ailon dizendo, me joguei, graças a Deus ele marcou. Olha só. Essa foi a entrevista do atacante do Goiás. Num lance de pênalti, um pênalti marcado para o Goiás que simplesmente não foi pênalti. Toda semana você tem um exemplo. Ele se jogou escandalosamente. O árbitro foi na Você acha uma cada fim de semana, pelo menos. E ele ainda meteu um graças a Deus na sequência. Uma coisa,
Bíblico. E uma coisa no futebol é o jogador se defender da violência que existe nele. Então, de repente, ele está sendo caçado por um zagueiro, o juiz está sendo incompetente, não está punindo aquilo. Ele vai se defender, ele pode agredir, ele pode tentar agir de uma maneira que vai ludibriar o árbitro para se defender no sentido de a integridade até física. A outra coisa é você tirar só a vantagem do jogo simulando as coisas, né? Então, quer dizer, o futebol tem evidentemente, um monte de detalhezinho que, às vezes, passa desapercebido e o atleta usa aquilo para se defender, para defender sua integridade, para defender o correto da história, porque o juiz está sendo muito ruim, muito fraco no jogo. Não foi o caso ontem do Rogério, pelo contrário, ele foi contra tudo que acontece no futebol para dizer que, olha, o certo é não dar esse cartão. É um lance que vai ficar marcado. Agora, vocês também falaram outra coisa que eu fiquei na dúvida, né? Quando o Led perguntou quando é que vai ser o próximo, né? O Luiz falou assim, não, nossa função é dizer, não, a gente exerce essa função aqui quase que diariamente. Exatamente. A gente ainda não conseguiu convencer os jogadores. A gente segue tentando. Não, e vai continuar. Não. A gente não vai desistir por causa disso. Você continua dizendo no ar, diariamente, o que é certo e o que é errado. Isso é o certo. Eu acho que tem que chegar ao próprio jogador. O Luiz Flávio foi muito bem na história. Que o certo é melhor do que o errado. Se é um hábito arrogante, prepotente, ele não volta atrás. Não volta. Até porque o que o Rodrigo Caio disse, né, ele tapou a boca, estava de costas para as câmeras, ninguém ia saber. Exatamente, ele não voltou. Ia morrer atrás. ali. Ele voltou, ele agradeceu, ele foi perfeito depois da atitude do Rodrigo Caio. Não teve agora, recentemente, também na Alemanha, um gesto do jogador que marcou um gol irregular e alertou o juiz? O juiz tinha validado o gol? Teve um lance recente no México, Oscar. Na Alemanha teve algo parecido. Na Alemanha também? Teve, inclusive com o Close, né? Não foi agora recentemente, foi algum tempo. O Close já tem mais tempo. Já tem um tempo. Pela Lazio. Oi? Ele estava na Lazio já. Já foi na Lazio? Acho que foi o Close. Foi o Close.